O tema desse vídeo é um pouco delicado e vai afetar qualquer prestador de serviço que seja da área da saúde, que trabalhe na modalidade particular, e qualquer paciente que pense em contratar um serviço de um profissional de saúde. Veja bem, quando você é um recém-formado, você se submete a diversas situações que são desagradáveis para qualquer cliente e para qualquer prestador de serviço. E eu vou dar um exemplo muito básico aqui do meu terceiro ou quarto dia de trabalho pós-formado lá em 2014, onde eu moro aqui numa região de Salvador que é relativamente distante da região da Graça, que era onde esse paciente que eu atendia domiciliar morava. E era uma situação bastante diferente da situação que eu tenho hoje. Só pra você ter ideia, eu tinha 2 calça jeans rasgadas e ficava morrendo de vergonha de sentar no ônibus e deixar as pernas relaxarem para abrir e as pessoas perceberem que a calça estava rasgada, e eu não tinha relativamente grana para comprar uma calça nova. Eu tinha familiares que tinham grana, mas não queria pedir nada a eles por questões, por infinitas questões. Eu queria criar o meu esforço, tá? Ter fruto do meu trabalho. E nessa situação, um professor nosso nos orientou a cobrar antecipado o atendimento domiciliar, porque o atendimento domiciliar acontece vários problemas, né? Às vezes você chega no horário, o paciente está tomando banho, atrasa 20 minutos, aí quer que você compense, enfim, uma série de problemas. Mas eu não tinha coragem de cobrar dos pacientes antecipadamente, porque é uma coisa atípica, cerca de 5 a 10% dos profissionais fazem, e eu tinha medo de isso irritar o paciente não me contratar por isso. E eu fui atender esse paciente andando da região que eu morava. Na época eu morava naquela região ali do Fórum Rui Barbosa, Jardim Baiano, para você que mora aqui em Salvador deve conhecer. E eu fui andando lá pra Graça, debaixo de sol, não tinha carro. Cheguei lá 30 minutos antes, parei para descansar antes de subir para o apartamento do paciente, porque a andada me fez suar e eu não queria chegar nojento na casa do paciente. Era um paciente aparentemente de alto poder aquisitivo, advogado, sócio de um grande escritório de advocacia. E eu cheguei para atender ele cobrando R$80, porque, para quem não sabe, eu comecei atendendo na sala da minha casa, na sala da casa da minha avó, com a maca que foi comprada no cartão de crédito de um namorado de minha madrinha, que eu paguei parcelado, junto com um dispositivo que eu usava na época, que um amigo meu comprou no cartão parcelado em troca de meus atendimentos, porque eu não tinha grana para comprar também. Então, só para você ver a situação, cheguei lá para atender o paciente. O paciente não tinha os R$80 para me dar, sabendo que eu só recebia dinheiro em espécie, porque naquela época eu não tinha emissão de nota fiscal, porque o que eu ganhava não ultrapassava o teto que me obriga a fazer uma declaração de imposto de renda, enfim, as colaborações contábeis que todos nós profissionais temos. E o paciente não tinha para me pagar, e eu fiquei com a cara de bunda na frente dele, tipo, e agora? Eu posso te dar um cheque. E aí ele me deu um cheque de R$80 e eu saí da casa dele e voltei pra minha casa andando. Eu tava crente que eu ia pegar aquele dinheiro, ia pegar um ônibus pra voltar pra casa. E eu voltei pra casa andando de novo, e naquele dia eu ajoelhei no chão, pedi a Deus pra que eu nunca mais passasse por essa situação, que pra você pode ser uma bobagem, pode ser uma infinita bobagem, você pode inclusive estar passando por isso agora, mas naquela época pra mim foi uma situação bastante aversiva e de pouca autonomia profissional, pouco reconhecimento profissional, pouca valorização profissional. Eu me senti realmente um profissional muito frustrado. Então eu ajoelhei no chão e pedi a Deus para nunca mais isso acontecer. E eu continuei com as mesmas práticas até eu alugar um consultório, né? Eu alugar turnos de um consultório em um grande hospital aqui em Salvador, e marcar 10 pacientes por dia. Nessa época eu já tinha uma demanda muito grande, graças a Deus, devido ao meu trabalho. Eu já tinha um reconhecimento muito grande. E muitos pacientes faltavam. Cara, faltavam, tipo, de eu marcar 10 e 3 faltarem, marcar 10 e 4 faltarem. Teve um dia, uma sexta-feira, que eu me lembro que eu tinha 6 pacientes marcados e só um foi.
E para você que não tá parando para raciocinar aí nesse momento de um profissional autônomo da saúde, pode ser que ele não seja dono daquele consultório. E mesmo que ele seja dono, pode ser que ele não seja dono daquele consultório, pode ser que, como eu, ele pague a hora do consultório para usar aquele consultório de um proprietário para te esperar naquele horário. Então vamos dar um exemplo muito básico aqui. Eu pago R$52 a hora para estar no local do meu atendimento. Eu te cobro R$200 por consulta, entre aspas, né? Não é mais esse valor, na época era. E você marca a consulta, eu não te cobro antecipado e você diz que vai, te manda uma mensagem na véspera, você confirma que vai. Quando chegar na hora, o imprevisto aconteceu. Entendo que imprevistos acontecem, entendo de verdade, e quando o imprevisto acontece uma vez, a gente tem o bom senso e a gente remarca aquela consulta sem problema. Só que não eram casos de uma vez, eram casos de repetições, de cada dia um paciente matar um parente para dizer que foi, ou matar entre aspas, né, pessoal? Falar sobre uma doença tal, não sei o que, enfim, tudo bem, a gente sabe o que acontece. Mas eram repetições sucessivas e aí, além de deixar de receber aqueles R$200, a gente pagava aqueles 52 da hora que a gente estava lá te esperando debaixo do ar-condicionado, num consultório de alto padrão, muito bem localizado, com estacionamento para você. Enfim, a gente não recebe o que você iria pagar pela consulta e ainda mais, por você ter confirmado na véspera, a gente não consegue pegar um paciente que está na lista de espera e colocar naquele horário que você avisou que faltou. Então é um prejuízo muito grande para o profissional. E naquele dia lá, naquele grande hospital, eu ajoelhei de novo, olhei para os céus e pedi: Papai do céu, eu sei que eu vou perder pacientes fazendo isso, mas eu preciso fazer isso, porque eu não tenho mais condições de colocar o meu negócio em risco, de colocar o conforto da minha família em risco, de colocar as possibilidades de acesso à educação e à especialização que eu tenho em risco por causa de pessoas descomprometidas com o trabalho. E aí eu acordei com a convicção: eu vou cobrar antecipado a partir de agora. E comecei. Trabalhamos com pagamento antecipado para reserva de vaga. Trabalhamos com pagamento antecipado para reserva de vaga. Qual a melhor forma de pagamento? Crédito ou Pix? Muitos pacientes não vieram por causa disso. Mas muitos novos pacientes começaram a vir. E eu tenho que te dizer uma coisa: vai piorar antes de melhorar. Em todo o processo que é novo na sua trajetória profissional, vai piorar antes de melhorar. Quando eu saí do Pitubaville, que eu fui para a Rua do Canal, minha demanda caiu muito antes de crescer de novo. Quando eu saí da Rua do Canal, que eu fui para o hospital, minha demanda caiu muito antes de... Quando eu saí do hospital, que eu fui para Costa Azul, minha demanda caiu muito antes de subir de novo. Agora que eu tô na Paralela, minha demanda caiu muito antes de subir de novo. Toda vez que eu fiz uma transição de implementações das minhas práticas profissionais, os pacientes sentiram a diferença, alguns deixaram de vir e outros começaram a gostar ainda mais, entendendo a nossa proposta de autonomia no tratamento da dor. Por que eu tô te falando isso? Porque existem pessoas, assim como Jesus na cruz, que você não vai agradar, não importa como, não importa se você é bonzinho, ou se você coloca mimo de chocolate no consultório, se você oferece cafezinho, se você usa palavras de cortesias, é gentil, é educado, compreensivo, se você tem escuta ativa e dá o que o paciente, em 95% dos casos, não tem, você não vai agradar a todos. Não adianta você mudar sua forma de trabalhar para agradar o paciente que reclamou, porque vai haver um outro paciente que não vai gostar dessa sua nova forma de trabalhar. Você tem que pensar como você pode ajudar mais pessoas sem se prejudicar. Existem pacientes que, por exemplo, pagam a consulta. Por exemplo, hoje teve uma desmarcação tal horário. Tô com horário livre lá. Entrou alguém em contato, eu já falo para a pessoa: ó, tem uma desmarcação tal horário, tem interesse? A pessoa: meu Deus, que bom, eu quero, porque a pessoa estava marcada para 15, 20 dias depois da data. Eu quero, eu vou. A pessoa vai.
A partir dali que ela fecha o tratamento, a gente recomenda que seja quinzenal, que seja mensal, que seja semanal, tudo depende da avaliação. Aquela pessoa, ela pode inferir que aquele horário que ela foi atendida vai ser o horário dela toda semana. E não é assim que funciona. Quando a gente fala que o horário que está livre é uma desmarcação, a gente já te dá a entender que alguém desmarcou aquele horário e que aquele horário provavelmente seja desse alguém na semana seguinte e que possa não necessariamente estar vago para você novamente. Dito tudo isso, em consulta, a pessoa decide se acata a forma que você trabalha ou se não acata. Não acatando, ela está livre para procurar uma segunda opinião profissional ou um profissional com mais disponibilidade de horários. Então, se eu te digo que a gente atende de 10 da manhã até 20 da noite de segunda a sexta, você tem que olhar para a sua agenda e ver. Olha, eu posso sempre pela manhã, às terças e quintas, e sempre pela noite às quartas e sextas. Tem alguma disponibilidade nesse horário? Tem, tal e tal dia, mas aceito. Não tem, amigo, os horários que a gente tem são os que estão disponíveis para você. Se você não pode, dos dois, ou você não está dando prioridade ao seu tratamento, porque se você continuar com dor, você não trabalha bem. Se você continuar com dor, você não dorme bem. Se você continuar com dor, você não raciocina bem. Se você continuar com dor, suas relações interpessoais são prejudicadas pela sua tomada de decisão, influenciada emocionalmente pela dor, pela irritabilidade, pela impaciência. Se você continuar com dor, nada do resto da sua vida você faz bem. Faz sentido? Então, você pode não estar dando prioridade para o seu problema agora, porque você continua trabalhando, porque você continua comendo, fazendo sua atividade física, fazendo sua atividade esportiva, fazendo sua atividade sexual, não está atrapalhando seu sono, não está inibindo você com seus filhos, não está inibindo você sentado prolongado no seu consultório de odontologia, no seu escritório de arquitetura, de advocacia, não está atrapalhando você sentado dirigindo. Porque se tivesse te incapacitando, eu tenho a convicção que a prioridade para você seria tratar a dor. E aí fica de alerta para alguns pacientes que melhoram da dor relativamente rápido, em 3 semanas, em 5 semanas, 6 semanas, e começam a faltar o tratamento. O seu tratamento tem validade. Isso quer dizer que se o seu processo dura 2 meses, dura 2 meses. Se você fez 5 sessões, seu tratamento acabou ali em 2 meses. Se o seu tratamento é 3 meses, você fez 4 sessões porque você ficou desmarcando, e em 3 meses a validade do seu plano acabou. Porque aqui a gente não vende a quantidade das sessões, a gente vende o tempo do seu tratamento. Então, se o seu tratamento é 6 meses, ele tem um custo. Aí você vai multiplicar uma vez por semana, 6 vezes 4 dá quanto? 12, 24. Eu vou fazer 24 sessões. 6 vezes 4? 12, 24, né? Tá, 6 meses, 4 semanas, 4 sessões. 8, meu Deus, tô mal, viu? 12, 8, 16, 24. Eu vou fazer 24 sessões em 6 meses? Não necessariamente. O que você pagou para o tratamento de 6 meses, pode ser que você use 48 sessões. Pode ser que você use 56 sessões. Mas pode ser que você use também 18, 16, porque você evoluiu bem no tempo do seu tratamento, eu te dei autonomia, você afastou para 15 dias, 21 dias, 30 dias, você terminou o tratamento de 6 meses, utilizando apenas 8 sessões. E isso não quer dizer que você ficou com sessões de crédito na casa, porque a gente não te vende a quantidade de sessões. Então, quando a gente vende um plano de 3 meses, eu não sei quantas sessões você vai fazer. Eu não sei. Eu sei que eu preciso daquele tempo para te ensinar tudo que você precisa aprender para controlar o problema. Entende? Então, é muito importante salientar isso para que vocês fiquem cientes do funcionamento do nosso trabalho. Entende? É muito importante, e eu vou falar mais sobre isso agora na parte 2 do vídeo, tá bom? Então vamos à parte 2 do vídeo. É muito importante salientar
que cada caso é um caso. E que se você não está priorizando o seu tratamento, você não deve fechar o plano de tratamento comigo. Não deve fechar o plano de tratamento comigo. Só para você ter uma ideia, existem pacientes que estão em planos anuais comigo, fazendo uma sessão por mês, porque já fizeram uma sessão por semana durante o tratamento e agora estão em período de revisão. Existem pacientes que estão fazendo uma sessão a cada 2 meses em um plano anual, me vendo 6 vezes por ano, porque já trataram e estão apenas prevenindo. Existem pacientes que só podem sábado. Eu não atendo sábado. Porque se você não se impor profissional da saúde, o paciente vai estar sempre assim, ó. Pô, ele acaba 8, ele não tem como me atender como extra, depois de 8 eu dou aula. Depois de 8 eu tenho que fazer gravação para os alunos. Eu atendo até 8 horas, eu começo 10. Pô, ele não pode começar 9? Não dá. Sabe por quê? Para cuidar de você eu tenho que cuidar de mim. E de manhã eu cuido de mim. Entende? Então, cara, existem vários profissionais maravilhosos na cidade, no Brasil. Você pode fazer chamada de vídeo online com qualquer profissional do Brasil hoje em dia. Então, se você escolheu tratar comigo, eu trabalho dessa forma. Se você não aceitar, tá tudo bem. Eu entendo que você não aceite. Eu entendo que você só pode 9 horas da manhã por causa do seu trabalho e você não pode faltar ao trabalho. Cara, olha só. Eu atendo pessoas que são donas de multinacionais, sócios de multinacionais, pessoas que têm mais de 200 funcionários, pessoas que têm mais de 500 funcionários, pessoas que têm uma escassez de tempo tão grande, mas que porque não conseguiram carregar o neto no colo, porque quando o fizeram, travaram a lombar e ficaram com medo de colocar o bebê em queda, e o bebê sofreu algum acidente. Pararam tudo que estavam fazendo para fazer o tratamento. Foram atendidos 2 vezes por semana durante 8 semanas, sempre no horário disponível que a gente tinha. Não pense que isso é uma falta de flexibilidade da nossa parte, porque a hora é limitada e eu trabalho pelo meu tempo. Então, se de 10 às 20 eu consigo atender 12 pessoas, não tem como eu colocar a 13ª. Se de 13 às 18 eu consigo atender 5 pessoas, não tem como eu colocar a 6ª. Porque depois desse ciclo de pacientes, a minha energia para te prestar um serviço óptimo, ela cai. E possa ser que eu peque pelo cansaço. Então, para manter a qualidade do meu serviço, eu reduzo o número de atendimentos, cobro um valor mais alto do que a média do mercado para manter o meu resultado financeiro, mesmo atendendo menos pessoas. E aí você já pode ter percebido que nessa sequência de vídeos eu já falei de diversos temas para pacientes, para profissionais de saúde. É importante falar também que para essa prestação de serviço continuar com qualidade, sem que você impacte o seu faturamento, você tem que se comprometer a reservar horas de estudo no seu dia. Então, para quem acha que minha atividade profissional acaba quando eu saio do consultório, ela não acaba. Porque além de dar aula ao vivo ou gravar conteúdos depois do meu horário de consultório, eu chego aqui em casa e durmo 1h30 da manhã assistindo assinaturas de aulas e pós-graduações que eu faço na modalidade virtual nas melhores plataformas do mundo. Plataformas londrinas da Inglaterra, plataformas americanas. A gente tem assinatura e todos os dias, até a madrugada, a gente continua se especializando. A gente já passou por 5 pós-graduações. A gente já fez várias formações internacionais. A gente não mede esforços financeiros para estar com os melhores profissionais do mundo. O cara veio pro Brasil, tá no Rio de Janeiro, a gente vai. O cara tá em Brasília, a gente vai. O cara veio pro Brasil, tá em São Paulo, a gente vai. Tá em Belo Horizonte, a gente vai.
para consumir a melhor informação do planeta em tratamento da dor. Os maiores profissionais do país e do mundo dão cursos que a gente faz. Então, é muito importante que você entenda que tudo tem um custo. E mais do que isso, dinheiro não é problema. Porque como eu falei nos stories de ontem, eu tive paciente que mora em Marechal Rondon e que cada integrante da família deu R$50 para ele acumular R$3.000 para fazer o tratamento comigo de uma radiculopatia por 3 meses. Eu tenho um paciente que vendeu o iPhone dele para me pagar um tratamento de 2 meses e comprou um celular Motorola básico. Mas eu também tenho um paciente que tem uma Discovery na garagem, mora na ladeira da Barra, mora no Horto Florestal e quando vem pra mim, me pede desconto irrevogável, julga a fisioterapia cara. Esse paciente, eu olho dentro dos olhos dele e falo, eu entendo. Você não acha que mais caro ainda é continuar com dor? E aí um olhou pra minha cara e ainda falou assim, mas você garante que eu fique sem dor? Não, eu não garanto que você fique sem dor. Eu garanto que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para controlar a dor. E quando você deixar de fazer o que eu te ensino, sua dor vai voltar, porque dor não tem cura, dor tem controle. É assim que eu trabalho. Eu entendo que seja diferente para você. Entendo que você tem acesso aos melhores profissionais do Brasil, que você pega o avião, vá para o Einstein, tem uma consulta com o maior especialista do Brasil amanhã. Mas é assim que a gente trabalha. E a gente tem dado muitos resultados para muitos pacientes com dor crônica dessa maneira. Então, a partir do momento que você, por exemplo, tem muita gente que gosta de roupas de marca. E aí tem marcas muito grandes, né, de roupas, né? Hugo Boss, Ricardo Almeida, Ralph Lauren. Tem muitas marcas muito interessantes de roupas, né? Eu gosto muito de roupa básica. Eu tô aqui no meu quarto. Se eu abrir meu guarda-roupa aqui pra você, você vai ver que aquelas 2 portas ali, ó, só tem camisa básica preta. E aquelas outras 2 camisas básicas ali, ó, aquelas outras 2 portas ali só tem camisa básica branca. Todas da Hering. Todas que quando eu compro 5 por R$179. 5 peças por R$179. Por quê? Qual que é a analogia dessa sacada? Quando você vai comprar uma calça jeans da Diesel, que ela custa R$1.300, e você bota uma calça jeans da Riachuelo, que ela custa R$69,90, muitas vezes o jeans é o mesmo, mas o emblema da marca te traz uma autoridade, uma percepção de status e de acesso muito maior. A mesma coisa é essa valorização profissional que vocês dão aos profissionais da gringa. Eu te digo que os 3 maiores fisioterapeutas do mundo são brasileiros. Inclusive dão cursos para os gringos. Viajam o mundo todo dando cursos itinerantes. Eu tenho convicção de te falar que muitas vezes o profissional que vai te ajudar a resolver o seu problema está do seu lado e você está valorizando o pessoal que está na mídia, está no mainstream, está aparecendo na Globo, na Record, na Band, ou está aparecendo nas revistas de High Society da sua cidade, né? Aqui em Salvador tem uma revista High Society muito grande que faz promoções de profissionais da saúde. E quando a gente vai analisar esses profissionais não trabalham com base científica. Trabalham com tratamentos da moda, que não necessariamente resolvem. Só que esses profissionais são muito bem treinados em coaching, programação neurolinguística, e eles sabem comunicação persuasiva para te vender um tratamento. E eles inventam métodos, máquina de pacientes, métodos que dão um nome revolucionário para uma coisa que já existe há 1000 anos e eles te vendem essa ideia. Tá tudo bem, é inovação, não tô dizendo que tá errado. A única coisa que eu te digo é que quando você escolhe comprar uma calça jeans da Diesel ou uma camisa básica da Brooksfield, por exemplo, Aramis, você se submete a todo o suporte que aquela marca te dá. E você, quando compra, você aceita aqueles termos.
Quando você compra uma calça da Riachuelo, que o jeans é o mesmo, na maioria dos casos, tá? Não são todos. Você se submete ao que a Riachuelo te propõe. A forma de pagamento, enfim, a tudo isso. Então, cada escolha é uma renúncia. Eu sinto muito que você hoje não priorize sua dor. E eu espero de coração que você não tenha que fazer uma cirurgia lá na frente ou passe por vários tratamentos infundados que te tragam a consciência de que você poderia ter feito melhor por você. Porque a jornada de frustração com tratamentos anteriores é o que mais deprecia o paciente com dor crônica. É o que mais faz o paciente com dor crônica se desmotivar. Então eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. A gente não tá aqui para ser seu amigo, a gente tá aqui para ser seu funcionário, seu prestador de serviço. A gente não tá aqui para entregar o que você quer, a gente tá aqui para entregar o que você precisa diante da avaliação que a gente faz. E o que você precisa pode não necessariamente ser o que você quer. Não é porque sua tia melhorou com uma técnica que é essa técnica que você vai receber. Não é porque você viu um vídeo relaxante, gostoso com uma técnica que essa técnica é indicada para você. Então eu espero que você esteja como pai, né? Online e roteando para saber quais são as melhores opções disponíveis para o tratamento de vocês. Eu não estou aqui para fazer esforço por pessoas que são descomprometidas com o trabalho do profissional. A gente coloca as cartas na mesa, explica como funciona e entende caso você não aceite. E caso você aceite, cara, a gente está 200% do seu lado, tentando resolver o seu problema da melhor forma possível, abrindo os ouvidos para escutar as suas sugestões, para fazer com que você tenha a melhor experiência de tratamento possível. E isso nada tem a ver com tecnologia. Gente, a tecnologia é uma indústria de lobby tão grande que na maioria das vezes não tem comprovação científica para você tratar a dor. O tratamento da dor baseado em ciência consiste em terapia cognitiva, consiste em prescrição de exercício específico para cada condição, consiste em mudança de estilo de vida, lifestyle change, consiste em, das mudanças de estilo de vida, hidratação, alimentação, higiene do sono, controle do estresse e exercício físico regular, pelo menos 4 vezes por semana. Esses são os 5 pilares para que você previna qualquer episódio de dor e para que você controle qualquer episódio de dor. Se você não faz o básico, nenhum profissional vai te ajudar. Mesmo que ele seja bonzinho e vá te atender como extra no horário que você quer, porque você não está priorizando o seu problema. Enfim, se você tiver alguma pergunta a respeito desse vídeo ou de qualquer outro vídeo, tem uma caixinha de pergunta nos stories e você pode mandar sua pergunta a qualquer momento, que ao longo do dia de atendimentos a gente fala com vocês, tá? Hoje a gente está só atendendo online, daqui de casa mesmo, através de chamada de vídeo no Zoom. E a qualquer momento a gente pode parar aqui para conversar com vocês a respeito, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.